Sol estava calmo. Relativamente, ciclo solar 25 estava em declínio, atividade diminuindo conforme esperado, e então 3I/Atlas entrou no sistema solar interno, janeiro de 2025, e algo mudou. Erupções de classe X, as mais poderosas, que vinham ocorrendo uma vez por mês, começaram a acontecer semanalmente, depois a cada poucos dias. E agora, nas últimas 72 horas, 3 explosões massivas, 3 em 3 dias. Cientistas solares estão perplexos, porque o Sol não deveria estar tão ativo agora. E a correlação temporal com a presença de 3I de Atlas é perturbadora. Coincidência? Talvez, mas as coincidências estão se acumulando rápido demais. Vamos começar com o mais recente, porque enquanto você assiste este vídeo, partículas de plasma estão viajando através do espaço em direção à Terra lançadas ontem, pelo Sol, em velocidades que desafiam compreensão. 10 de novembro de 2025, 11h20 horário local de Brasília, observatórios solares ao redor do mundo detectaram erupção de classe X 1.2 na região ativa AR4274. Não foi pequena, não foi discreta, foi explosão que liberou energia equivalente a bilhões de bombas nucleares em questão de minutos. E não foi aleatória. A explosão gerou o que cientistas chamam de ejeção de massa coronal, CME na sigla em inglês. Bilhões de toneladas de plasma magnetizado arrancadas da coroa solar e lançadas ao espaço. E a direção? Diretamente para a Terra. Modelos preliminares sugerem que essa onda de plasma chegará ao nosso planeta por volta de 12 de novembro. Não é apocalíptico, não é extinção em massa, mas pode causar interferências em satélites, problemas em redes elétricas e auroras visíveis em latitudes muito mais ao sul do que o normal. Mas aqui está o que torna isso verdadeiramente estranho. Essa foi a terceira grande erupção em apenas 3 dias. 7 de novembro, primeira explosão. CME lançada ao espaço previsão, chegaria à Terra em 10 de novembro, possivelmente de raspão. 9 de novembro, segunda explosão, ainda mais poderosa. Classe X 1.7, atingiu pico às 9h30 da manhã, causou interferências de rádio classificadas como R3, nível severo. Comunicações de alta frequência em todo o lado diurno da Terra foram interrompidas por mais de 1 hora e lançou outra CME, outra onda de plasma magnetizado em rota de colisão com nosso planeta. Previsão de chegada, 11 a 12 de novembro. E então, apenas 24 horas depois, veio a terceira 10 de novembro, X 1.2, todas originando da mesma região ativa no Sol, a AR4274. 3 explosões massivas, 3 CMS, direcionadas à Terra, em 72 horas, e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, NOAA, emitiu alertas de tempestade geomagnética G1 leve para 10 de novembro, G2 moderada para 11 a 12 de novembro. Isso não é rotina, isso é excepcional. Antes de ir mais fundo no mistério, precisamos entender a escala do que estamos discutindo. Erupções solares são classificadas em categorias A, B, C, M e X. Cada categoria é 10 vezes mais poderosa que a anterior. Classe X é o topo, o nível onde coisas sérias acontecem, e dentro da classe X, há subcategorias X1, X2, X3. O número indica multiplicação de energia. X2 é 2 vezes mais poderoso que X1. X10 seria 10 vezes mais poderoso. As maiores erupções já registradas foram classe X28 em 2003 e X20 em 2001.
Essas foram eventos extraordinários, históricos. As que estamos vendo agora, X1.2, X1.7, são menores dentro da classe X, mas ainda assim incrivelmente poderosas, capazes de afetar tecnologia na Terra, capazes de representar riscos para astronautas, capazes de criar auroras espetaculares. E estamos vendo múltiplas dessas erupções em sucessão rápida, de uma única região ativa, todas direcionadas para a Terra. Regiões ativas no Sol são áreas onde o campo magnético é especialmente intenso e complexo, é onde as linhas de campo magnético se entrelaçam, se retorcem e eventualmente se rompem, liberando energia massiva em forma de erupções. A E4274 não era particularmente notável há algumas semanas. Era região ativa como tantas outras, mas desde início de novembro tornou-se foco de atividade intensa. E aqui está o detalhe interessante. A R4274 está posicionada de forma que erupções dela tendem a ser geoefetivas, ou seja, direcionadas para a Terra. Não todas as regiões ativas têm essa orientação, mas esta tem, e está aproveitando. 3 grandes erupções, 3 CMEs, todas vindo de AR4274, todas direcionadas para nós. Sorte, posicionamento ou algo mais? E agora chegamos à parte que cientistas estão sussurrando nos corredores, mas hesitam em colocar em papers oficiais. 3I/Atlas entrou no Sistema Solar Interno em janeiro de 2025. Fez sua passagem mais próxima ao Sol, periélio, em 29 de outubro, e desde então está se afastando. E a atividade solar aumentou dramaticamente. Não gradualmente, não de forma que corresponde aos modelos de ciclo solar, mas abruptamente, correlacionada temporalmente com a presença e movimento de 3I/Atlas. De janeiro a outubro, período em que 3I/Atlas estava se aproximando, houve aumento gradual em atividade solar. Mais erupções que o esperado, mais manchas solares que o previsto. Após o periélio em 29 de outubro, a atividade explodiu, literalmente. E essas 3 erupções recentes, 7, 9 e 10 de novembro, ocorrem enquanto 3E de Atlas está em posição específica em sua trajetória de saída. Coincidência? A probabilidade está ficando estatisticamente improvável. Cientistas solares usam modelos sofisticados para prever atividade solar, baseados em décadas de observações, levando em conta a rotação solar, campos magnéticos, ciclos de 11 anos e inúmeras outras variáveis. Esses modelos não são perfeitos, mas são bons, ou eram. Desde fevereiro de 2025, as previsões têm falhado consistentemente, não por pequenas margens, mas por fatores significativos. Modelos preveem período calmo, vem tempestade. Preveem atividade moderada, vem explosão classe X. Preveem declínio, vem intensificação. A margem de erro aumentou drasticamente e físicos solares estão perplexos. E então alguém, e há registros que mostram que foi pesquisador júnior que primeiro tentou isso, incluiu a posição e movimento de 3I/Atlas como variável nos modelos apenas experimentalmente, apenas para ver. E os modelos melhoraram significativamente, não perfeitamente, mas a correlação era forte o suficiente para ser notada, como se a presença do objeto interestelar fosse fator relevante na atividade solar. Mas isso é absurdo, não é? Aqui está o dilema fundamental. Como o objeto de poucos quilômetros de diâmetro pode influenciar estrela de 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro?
Em termos de massa, 3I/Atlas é insignificante comparado ao Sol. A influência gravitacional é desprezível, completamente irrelevante nas escalas envolvidas. Em termos de campo magnético, mesmo se 3I/Atlas tivesse campo magnético excepcionalmente forte, e não há evidência de que tenha, não seria suficiente para afetar campos magnéticos solares à distância em termos de qualquer física conhecida. Não há mecanismo. E, no entanto, a correlação persiste, e está ficando mais forte, não mais fraca. Quando física convencional não oferece respostas, cientistas começam a explorar territórios mais especulativos. Hipótese 1. Ressonância desconhecida. Talvez haja forma de ressonância que não compreendemos, algum acoplamento entre campos magnéticos ou outros fenômenos que operem em escalas ou frequências que nossa instrumentação não detecta diretamente. É vago, é ad hoc, mas não é impossível que existam aspectos da física de plasma magnetizado que ainda não descobrimos completamente. Hipótese 2. Coincidência estatística. Talvez realmente seja apenas coincidência. O Sol está em fase ativa do ciclo. 3/Atlas passou por aqui. E nossa mente humana busca padrões mesmo quando não existem. Problema: a correlação está ficando estatisticamente significativa demais para ser facilmente descartada como mero acaso. Hipótese 3. Influência ativa. E então, há a hipótese que ninguém quer dizer em voz alta. E se 3I/Atlas está ativamente influenciando o Sol, não através de física convencional, mas através de tecnologia? Se o objeto é sonda de civilização avançada, poderia ter capacidade de interagir com estrelas, de estimular atividade, de medir resposta, parece ficção científica absurda. Mas estamos em território onde explicações convencionais estão falhando. Há outro aspecto perturbador. O timing das erupções não é aleatório em relação à posição de 3I/Atlas. Análise detalhada mostra que grandes erupções tendem a ocorrer quando 3I/Atlas está em certas posições angulares em relação ao Sol e à Terra. Não todas as vezes, mas com frequência estatisticamente significativa. É como se houvesse janelas, momentos em que a geometria é específica, e nesses momentos a atividade solar aumenta. Alguns pesquisadores estão chamando isso de efeito de alinhamento, mas mecanismo físico para tal efeito, desconhecido. Enquanto cientistas debatem causas, as consequências são muito reais. 3 CMEs direcionadas para a Terra em 3 dias é situação incomum. Não catastrófica, mas significativa. Satélites podem experimentar mau funcionamento temporário. Sistemas GPS podem ter precisão reduzida. Redes elétricas em altas latitudes podem sofrer sobrecargas. Comunicações de rádio de alta frequência podem ser interrompidas e auroras boreais no norte, australis no sul, visíveis em latitudes muito mais baixas que o normal. Pessoas em regiões onde nunca viram auroras podem ter essa oportunidade. É belo, mas também é sintoma de algo incomum acontecendo. E se o padrão continuar, se mais erupções vierem, as consequências podem escalar. Observatórios solares ao redor do mundo estão em alerta máximo, monitorando AR 4274 continuamente, procurando por sinais de novas erupções iminentes, e, simultaneamente, telescópios estão rastreando 3I/Atlas, medindo sua posição precisa, tentando correlacionar qualquer mudança em seu comportamento com a atividade solar. É esforço coordenado sem precedentes, porque se a correlação é real,
Se há genuína conexão causal, isso reescreve não apenas nossa compreensão de física solar, mas potencialmente nossa compreensão do que 3I/Atlas realmente é. As CMEs já estão a caminho. Não há como pará-las, não há como desviá-las. Bilhões de toneladas de plasma magnetizado viajando a milhões de quilômetros por hora através do espaço interplanetário. A primeira, do evento de 7 de novembro, pode ter passado de raspão em 10 de novembro. A segunda, do evento de 9 de novembro, chegará em 11 a 12 de novembro. A terceira, do evento de 10 de novembro, prevista para também chegar por volta de 12 de novembro, pode haver sobreposição. CMEs múltiplas chegando quase simultaneamente. Isso pode criar efeitos compostos, tempestades geomagnéticas mais intensas, que qualquer uma causaria individualmente, NOAA está monitorando. Empresas de satélite foram notificadas, operadores de rede elétrica estão preparados e o mundo espera para ver o que acontece quando 3 ondas de plasma solar atingem nosso planeta em sucessão rápida. Mas além das consequências práticas imediatas, há questão muito maior pairando sobre tudo isso. Por que o Sol está tão ativo agora? Por que a atividade aumentou precisamente quando 3I/Atlas chegou? Por que erupções parecem correlacionadas com posições específicas do objeto? 3 possibilidades emergem. Possibilidade 1. Coincidência extraordinária. O Sol está ativo por razões completamente independentes. E 3. I/Atlas por acaso passou durante esse período improvável, mas possível. Possibilidade 2. A física que não compreendemos. Mecanismo genuíno pelo qual objeto pequeno pode influenciar estrela. Revolucionário se verdadeiro. Possibilidade 3. 3I/Atlas não é objeto passivo. Está ativamente interagindo com o Sol, através de meios que não reconhecemos ainda. E isso muda tudo. Cada possibilidade tem implicações profundas. A primeira nos deixa com um universo onde coincidências estatisticamente improváveis simplesmente acontecem. Desconfortável para cientistas que confiam em causalidade. A segunda reescreve física estelar. Sugere que há forças, campos ou interações que toda nossa instrumentação sofisticada ainda não detectou, que há camadas de realidade operando sob regras que não descobrimos. Isso não seria a primeira vez. Física quântica nos surpreendeu. Relatividade nos surpreendeu. Talvez haja outra surpresa esperando. A terceira possibilidade é a mais perturbadora, porque se 3I/Atlas está ativamente interagindo com o Sol, então não é pedra, não é gelo, é tecnologia, é sistema projetado, é evidência de engenharia em escala que mal podemos imaginar. E se pode interagir com estrelas, que outras capacidades tem? O que mais pode fazer que não estamos detectando? Cientistas ao redor do mundo estão fazendo essas perguntas agora em conferências privadas, em e-mails criptografados, em conversas que não entram em papers oficiais ainda, porque admitir publicamente que objeto interestelar pode estar influenciando nossa estrela é admitir que ou nossa física está incompleta, ou não estamos sozinhos e estamos sendo visitados por algo vastamente mais avançado. Ambas são conclusões difíceis de engolir. Ambas mudam tudo. Conforme 3I/Atlas continua se afastando do Sol, 2 coisas podem acontecer. Se a correlação é real, a atividade solar deve começar a diminuir. Conforme o objeto se distancia, sua influência, seja lá o que for, deveria enfraquecer. Erupções deveriam se tornar menos frequentes. Tempestades deveriam acalmar. O Sol deveria retornar ao comportamento previsto pelos modelos. Ou a atividade pode continuar alta,
E então seria mais difícil argumentar correlação causal. Seria evidência contra a hipótese de que 3I/Atlas está afetando o Sol. Nas próximas semanas e meses, teremos resposta. Os dados dirão, a ciência revelará, ou pelo menos esperamos que revele. Mas a terceira possibilidade que poucos estão discutindo abertamente. E se a atividade não apenas continuar, mas mudar de caráter? E se as erupções começarem a mostrar padrões ainda mais estranhos? E se o Sol, de alguma forma, foi permanentemente alterado por esta visita? Estrelas não mudam facilmente, são sistemas estáveis operando sob física bem compreendida. Mas bem compreendida não significa completamente compreendida. E 3I/Atlas já nos mostrou que nossas suposições podem estar erradas sobre composição, sobre geometria, sobre comportamento, sobre tudo. Então talvez nossas suposições sobre como estrelas respondem a visitantes interestelares também estejam incompletas. Astrônomos já estão planejando observações de longo prazo, meses, anos, se necessário, rastreando tanto 3I/Atlas quanto atividade solar, procurando por qualquer padrão adicional, qualquer evidência que possa confirmar ou refutar a correlação. E enquanto fazem isso, uma certeza permanece: algo extraordinário está acontecendo. 3 explosões solares massivas em 3 dias não é normal, não nesta fase do ciclo solar, não com esta intensidade. E o fato de que acontece enquanto o objeto mais misterioso já detectado cruza nosso sistema solar. Isso não é apenas coincidência estatística, é chamado de atenção cósmico. Porque quanto mais observamos 3I/Atlas, quanto mais estudamos sua passagem por nosso sistema, mais perguntas surgem. E agora, com o Sol explodindo em atividade sem precedentes exatamente quando este visitante misterioso está por perto, a pergunta mais urgente se torna: será que realmente é coincidência? Ou será que algo está interagindo com nossa estrela? Algo que viajou anos-luz através do vazio interestelar. Algo que talvez veio não apenas para observar nosso sistema solar, mas para acordar nosso Sol. 3 explosões em 3 dias, mais CMEs a caminho. 3I/Atlas em nossa vizinhança e plasma viajando para a Terra neste exato momento. Coincidência? Ou conversação cósmica que apenas começamos a testemunhar? O Sol está falando, alto, violentamente, de formas que não previmos e talvez, apenas talvez, esteja respondendo a alguém.